Socialite convida 20 mulheres ricas para serem pretendentes de seu filho, porém ele escolhe a faxineira. Namora comigo, mas o que ela diz surpreende a todos, sem chance. Os candelabros de cristal da mansão pareciam chorar lágrimas de luz sobre o salão de mármore polido. Cada superfície brilhava, refletindo as joias e os sorrisos falsos dos convidados que flutuavam pela festa. No ar, pairava uma mistura cara de perfume francês e o aroma de canapés que custavam mais do que o salário de Sofia de um mês de trabalho. O evento, o baile de caridade anual de Beatriz Sofia, estava lá, mas não como convidada. Seu uniforme azul marinho, simples e funcional, a tornava parte da mobília, uma sombra que se movia com uma bandeja de prata ou um pano de limpeza, treinada para ser invisível. Beatriz, a dona da casa, estava no centro de tudo. Ela era uma mulher que não andava, deslizava. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque tão apertado que parecia doloroso. E seu vestido vermelho sangue abraçava sua figura de uma forma que dizia: "Eu comando este lugar." Ela não era uma anfitriã. Era uma general inspecionando suas tropas. Antônia, sua voz cortante foi ouvida do outro lado do salão. "Aquela orquídea está 1 centímetro à esquerda. A simetria é tudo. Corrija." Sofia estava perto da cozinha tentando pegar mais taças limpas quando sentiu o peso daquele olhar sobre ela. Ela não precisava se virar para saber que era Beatriz. "Sofia," Beatriz chamou sem sequer mover a cabeça na direção dela. Ela parou imediatamente. "Sim, senhora." O chão perto da varanda. Um dos convidados derramou algo. "Limpe." O comando veio frio e final. "E faça isso sem ser notada." Sem ser notada. Era o lema dela naquela casa. Ela era paga para ser invisível, para apagar os vestígios da vida real. Poeira, manchas, erros. Enquanto eles viviam em sua fantasia perfeita, ela se moveu pelo salão, um mar de sedas coloridas e smokings pretos. Os sussurros eram a trilha sonora da noite. "Ouvi dizer que o baile deste ano é especial", dizia uma mulher com um colar de diamantes que provavelmente valia o apartamento de Sofia. "Claro que é para o Ricardo." Beatriz finalmente decidiu amarrá-lo. Respondia a outra rindo atrás de seu leque. Sofia já sabia. Todos os funcionários sabiam. O baile de caridade era uma farsa. A verdadeira caridade que Beatriz queria praticar era encontrar uma esposa para seu filho, Ricardo. 20 das herdeiras mais ricas, mais bem-nascidas e supostamente mais adequadas do círculo social de Beatriz estavam ali. Elas eram o verdadeiro prêmio da noite. E então ele desceu as escadas. Ricardo, ele era o oposto de sua mãe. Onde ela era gelo e aço, ele parecia cansado. Seu smoking era impecável, seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, mas seus olhos não tinham brilho. Eles varriam a multidão com um tédio que beirava o desprezo. Ele parecia se sentir como ela se sentia, um prisioneiro naquele circo. Beatriz o interceptou no pé da escada, ajeitando uma gravata que já estava perfeita. "Ricardo, querido, você está deslumbrante", ela sibilou, o sorriso nunca alcançando seus olhos frios. "Lembre-se do que conversamos. O futuro da nossa família depende de conexões. Conexões ou contratos, mãe?" Ele respondeu, a voz baixa, mas cheia de uma raiva contida que ela podia quase tocar. "Eu me sinto como um boi premiado em um leilão." "Não seja dramático", ela dispensou. Agora sorria. "A Camila está aqui. O pai dela acabou de fechar aquele negócio de importação. Vá dizer olá." Ele suspirou um som que foi engolido pela música clássica e deixou-a guiá-lo em direção à primeira candidata. Sofia continuou seu trabalho, movendo-se silenciosamente. Viu a Camila rir de algo que ele disse, jogando o cabelo para trás. Viu a Marina, outra candidata, fingir interesse em um quadro na parede quando ele se aproximou. Elas eram como atrizes em uma peça ensaiada, cada uma desempenhando o papel de futura esposa perfeita. Elas riam alto demais. Seus sorrisos eram amplos demais. Seus olhos brilhavam com cálculo, não com alegria. Ela estava perto de uma coluna, limpando o que parecia ser champanhe derramado, quando olhou para cima. Do outro lado do salão, Ricardo estava encurralado por duas das candidatas, que falavam ao mesmo tempo. Sua mandíbula estava tensa. Ele parecia estar sufocando. Seus olhos, desesperados por uma rota de fuga, varreram o salão.
Eles passaram por cima dos políticos, das socialites, dos banqueiros e então pousaram nela. Sofia congelou. Ninguém olhava para ela. Não assim. Ele a observou por 1 segundo, 2 segundos. Ela não desviou o olhar. Ela não ofereceu um sorriso subserviente. Ela simplesmente o encarou. Deixou que ele visse em seus olhos exatamente o que ela pensava de tudo aquilo. O desperdício, a falsidade, o ridículo de tudo. Seu rosto, ela sabia, mostrava o desprezo que ela sentia por aquele mundo que ele representava. Ela esperava que ele franzisse a testa, que desviasse o olhar com nojo, ou que simplesmente a ignorasse, como todos os outros. Mas ele não fez nada disso. Por um breve momento, no meio daquele salão lotado, algo mudou no rosto dele. Não foi um sorriso, foi um reconhecimento. Como se pela primeira vez naquela noite, ele estivesse vendo outra pessoa real além dele mesmo. Uma das garotas ao seu lado tocou seu braço, rindo alto. Ricardo, você está me ouvindo? O contato foi quebrado. Sofia desviou o olhar primeiro, voltando ao seu trabalho. Pegou seu pano e seu balde, mas enquanto se afastava, ela sentia o peso do olhar dele em suas costas. Ela não era mais invisível, e isso ela temia. Era a coisa mais perigosa que poderia ter acontecido naquela noite. A noite se arrastava como um sonho febril. A música ficou mais alta, as risadas mais forçadas e o ar mais rarefeito. Sofia havia reabastecido bandejas de champanhe pelo menos 50 vezes, e o cheiro doce e enjoativo da bebida estava começando a lhe dar dor de cabeça. Ela se mantinha nas sombras. Sua invisibilidade era sua armadura. Do seu posto perto da grande lareira apagada, era verão, afinal, ela via o drama se desenrolar. Ricardo estava sendo passado de candidata em candidata, como um prato exótico que todas queriam provar. Sua mãe, Beatriz, agia como uma mestre de cerimônias implacável. Se ele passasse mais de 5 minutos com uma garota, ela o puxava com um sorriso de aço, dizendo algo como: querido, você precisa experimentar os canapés de caviar perto da varanda, e o entregava para a próxima da fila. Sofia o observou tentar escapar 2 vezes. Na primeira, ele se dirigiu ao que pensava ser um corredor vazio, mas sua mãe o interceptou antes que ele desse 3 passos. Para onde você pensa que vai? A voz dela era um veneno açucarado. Tomar um ar, ele rosnou, ajeitando o colarinho. O ar aqui está perfeitamente filtrado, Ricardo. Agora Camila está esperando. O pai dela mencionou que está pensando em investir naquele seu projeto de tecnologia. Não estrague tudo. Ele parou, seus ombros caíram em derrota. Sofia quase sentiu pena dele. Quase, ele ainda era um deles. Um leão dourado em uma jaula de seda, talvez. Mas ainda um leão. Ela era apenas o rato que limpava a sujeira da jaula. A segunda vez ele chegou à porta da varanda. Estava prestes a sair quando uma das candidatas, uma loira alta chamada Marina, o agarrou pelo braço. Oh, Ricardo, você não vai me deixar dançar sozinha, vai? Ele foi arrastado de volta ao centro do salão. A orquestra começou a tocar uma valsa lenta. Enquanto ele rodopiava com Marina, seus olhos encontraram os de Sofia novamente, que estava parada perto de uma coluna. Desta vez, não havia apenas tédio no olhar dele. Havia raiva. Uma raiva fria e profunda que parecia dirigida a todos, a sua mãe, a Marina e talvez até a ela por ser uma testemunha de sua humilhação. Finalmente, a noite atingiu o que Beatriz considerava o ponto de seleção. A música diminuiu. Ela subiu em um pequeno degrau perto da orquestra, batendo levemente em sua taça com uma colher de prata. Queridos amigos. Sua voz projetou-se pelo salão, silenciando os sussurros. Obrigada por virem apoiar nossa maravilhosa causa. É tão bom ver tantos corações generosos reunidos. Sofia teve que se segurar para não revirar os olhos com tanta força que sua cabeça girasse. Ela se ocupou em recolher taças vazias de uma mesa lateral. E agora, Beatriz continuou, seu sorriso se alargando, enquanto olhava para seu filho. Gostaria de pedir ao meu querido Ricardo que convidasse nossa convidada de honra, a adorável Camila, para a próxima dança. Um holofote sutil pareceu encontrar os dois. Camila, em seu vestido verde esmeralda, parecia uma gata que tinha acabado de receber um balde de creme. Ela deu um passo à frente, radiante, já estendendo a mão. Este era o momento. O selo de aprovação. A coroação. Ricardo ficou parado. O silêncio se esticou. A orquestra esperava.
os arcos pairando sobre as cordas. Beatriz manteve o sorriso, mas seus olhos se estreitaram perigosamente. Ricardo? Ela insistiu, a palavra soando como um tiro. Sofia estava perto da mesa de bebidas colocando as taças que recolheu em sua bandeja. Camila, em sua trajetória para encontrar Ricardo, passou por ela. Ela não olhou para Sofia, mas com um movimento descuidado de sua bolsa de grife, ela bateu em uma taça cheia na bandeja dela. O champanhe e os cacos de cristal caíram no chão de mármore com um barulho agudo. Oh, droga! Camila exclamou, olhando para a bagunça com desgosto. Olhe o que você fez! Quase sujou meus sapatos. Sofia se ajoelhou imediatamente. Era automático. Peço desculpas, senhora. Foi minha culpa. A mentira saiu fácil. Naquele mundo tudo era sempre culpa dela. Seja rápida com isso. Camila disse com desdém, chutando um caco de vidro para longe com a ponta de seu salto agulha. Patético. Ela então se virou de volta para Ricardo, seu sorriso de expectativa no lugar. Sofia estava juntando os cacos maiores, sentindo o líquido gelado ensopar seus joelhos através do tecido fino de seu uniforme, quando o silêncio no salão se tornou absoluto. A música não havia começado. Ela levantou os olhos. Ricardo estava se movendo, mas ele não estava indo em direção a Camila. Ele passou por ela. Camila congelou, a mão ainda estendida no ar, seu rosto uma máscara de confusão e fúria. Ricardo atravessou o salão. Seus passos ecoavam no mármore. Os sussurros pararam. A respiração parecia ter sido sugada da sala. Ele passou por sua mãe, que parecia ter se transformado em uma estátua de gelo. O sorriso congelado em uma careta horrível. Ele parou bem na frente dela. Sofia ainda estava de joelhos, com cacos de vidro na mão e champanhe pingando do avental. A faxineira. A sombra. Ele olhou para ela. Não com pena. Não com zombaria, mas com uma intensidade que a queimou. Lentamente ele estendeu a mão. Não uma mão que pedia algo, mas uma mão que oferecia. O salão inteiro estava observando. Ricardo, o que você está fazendo? A voz de Beatriz tremeu. A primeira rachadura em sua fachada de aço. Ricardo não tirou os olhos de Sofia. Sua voz era clara, calma e cortante, ressoando pelo silêncio mortal. Mãe, você queria que eu escolhesse alguém esta noite, não é? Ele esperou. O silêncio foi sua resposta. Pois bem. Ele se abaixou um pouco, sua mão ainda estendida para ela. Se eu tiver que escolher alguém esta noite, eu escolho ela. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Namora comigo? Ele perguntou. A voz mais suave agora, apenas para ela, mas audível o suficiente para quem estava perto. Sofia olhou para a mão dele. Uma mão limpa, macia, que nunca havia segurado um pano de chão ou esfregado uma mancha. E então olhou para o rosto dele. Ele a estava usando. Ele a estava usando para dar um tapa na cara de sua mãe. Ela era sua arma, sua granada de mão para jogar no meio da festa perfeita. Ela não era uma pessoa para ele. Era um símbolo, um ato de rebelião. Beatriz soltou um som, um engasgo de puro horror. Atrás dele, Camila soltou uma risada aguda e incrédula. Isso é uma piada? Ricardo, isso é hilário. Outros risos se seguiram. Nervosos a princípio, depois zombeteiros. Eles riram dela, ajoelhada na sujeira. Eles riram dele por seu gosto excêntrico. Sofia sentiu o sangue subir ao seu rosto, uma onda de calor e raiva que ameaçou consumi-la. Ela não era a piada de ninguém. Ela se levantou lentamente, ignorando a mão estendida. Limpou as mãos molhadas em seu avental sujo. Olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Toda a sala estava pendurada em sua resposta, esperando que ela gaguejasse ou chorasse, ou talvez até aceitasse com gratidão patética. Ela não deu a eles nenhuma dessas coisas. Eu agradeço a oferta. Sua voz saiu firme, mais alta do que ela esperava, cortando as risadas e fazendo-as morrer na garganta. Mas em hipótese alguma eu namoraria você. Ela fez uma pausa, olhando para o rosto chocado dele e para o salão silencioso. Sem chance. Se o som de uma taça quebrando no mármore foi agudo, o silêncio que se seguiu às palavras de Sofia foi uma explosão. Foi um vácuo ensurdecedor que sugou todo o ar, toda a música, toda a vida do salão. Ricardo ficou congelado. A surpresa inicial em seu rosto deu lugar a algo que ele nunca havia experimentado em seus 20 e poucos anos de vida privilegiada. Humilhação pura e pública. A cor subiu pelo seu pescoço.
manchando suas bochechas. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Ele, o herdeiro de tudo, o prêmio da noite, tinha acabado de ser rejeitado na frente de 200 pessoas pela faxineira. Camila, a garota que ele havia esnobado, soltou uma gargalhada que soou mais como um latido. Oh, meu Deus! Isso é inacreditável! O feitiço foi quebrado. O salão explodiu em um pandemônio de sussurros agudos, risadas abafadas e olhares chocados. Mas Sofia não estava olhando para eles. Ela estava olhando para Beatriz. Se o rosto de Ricardo era de humilhação, o de Beatriz era de fúria apocalíptica. Seu rosto, antes pálido e controlado, estava agora de um tom vermelho profundo. Seus olhos, fixos nela, prometiam uma destruição que Sofia mal podia conceber. Ela parecia uma estátua de mármore prestes a rachar e explodir. Sofia não esperou pela explosão. Com uma calma que não sentia, agachou-se. Largou os cacos de vidro que ainda segurava de volta no champanhe derramado. Levantou-se, as mãos tremendo levemente. Manteve o queixo erguido. Olhou para Ricardo uma última vez. Seu rosto ainda uma máscara de choque, e então se virou. O mar de convidados se abriu para ela como se ela fosse uma doença contagiosa. Ninguém a tocou. Ninguém falou com ela. Eles apenas observaram. Os rostos se contorcendo em uma mistura de horror e diversão maliciosa. Ela caminhou cada passo ecoando no chão polido em direção à porta de serviço. Ela só precisava chegar ao vestiário dos funcionários. Só precisava pegar sua bolsa e desaparecer. Assim que atravessou a porta dupla e entrou no corredor dos fundos, o som do salão foi abafado. Mas não antes de ela ouvir a voz de Beatriz, um grito agudo que rasgou o ar. Onde ela pensa que vai? Segurança! Sofia correu. Sua calma desapareceu. Seu coração estava batendo em sua garganta. Entrou no vestiário feminino, um pequeno cômodo sem janelas no porão. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu abrir seu armário de metal. Pegou sua pequena bolsa gasta. Ela tinha que sair pelos fundos, pela entrada de serviço, antes que Beatriz a alcançasse. A porta do vestiário se abriu com um estrondo, batendo contra a parede. Beatriz estava lá, ofegante, seu vestido vermelho parecendo uma chama viva. Atrás dela, pálido e parecendo doente, estava Ricardo. Você. Ela sibilou, seus dedos se curvando como garras. Sua coisinha insolente. Como você ousa? Sofia se encolheu contra os armários. Eu estava apenas... Você me humilhou. Ela gritou, dando um passo à frente. Você humilhou meu filho. Você arruinou minha festa. Eu não fiz nada, ela disse, sua voz finalmente ganhando força. Eu estava limpando o chão. Foi ele quem veio até mim. Ricardo se mexeu atrás dela. Mãe, por favor, cale a boca, Ricardo. Ela se virou para ele. Eu vou lidar com você mais tarde. Quanto a você... Ela se virou para Sofia, o desprezo escorrendo de cada palavra. Você está demitida. Obviamente. Pegue suas coisas nojentas e saia da minha casa. E pode ter certeza, você nunca mais vai conseguir um emprego nesta cidade. Vou garantir que seu nome esteja em uma lista negra de todas as agências. Você vai acabar na rua. Onde é o seu lugar? A ameaça pairou no ar mofado do porão. A rua. Ela podia fazer isso. Sofia sabia que ela podia. O pânico começou a sufocá-la. Mas antes que ela pudesse implorar, o que ela se odiaria por fazer, Ricardo deu um passo à frente, colocando-se entre ela e sua mãe. Não, ele disse, a voz baixa e rouca. Beatriz congelou. O que você disse? Eu disse não. Ela não vai a lugar nenhum. Beatriz olhou para o filho como se ele tivesse acabado de falar em outra língua. Ricardo, você perdeu o juízo? Ela nos envergonhou. Eu não me importo, ele gritou, e o som de sua voz elevada fez sua mãe recuar um passo, chocada. Ele nunca gritava com ela. Ele se virou para Sofia, ignorando completely a presença furiosa de Beatriz. Seus olhos não estavam mais humilhados. Eles estavam queimando com uma confusão obsessiva. Por quê? Ele perguntou, a voz mais calma agora, mas vibrando com intensidade. Eu não entendo. Todas as mulheres naquela sala, elas fariam qualquer coisa para estar no seu lugar. Por que você disse não? Sofia olhou para ele incrédula. Você realmente não entende, não é? Você acha que foi uma honra? Ser escolhida como um animal de estimação em sua rebeliãozinha contra sua mãe? Rebelião!
Ele franziu a testa como se a ideia fosse nova. Não me use, ela disse, a voz tremendo de raiva contida. Não me use para provar que você é diferente deles, porque você não é. Você é exatamente como eles. Você só queria chocar a todos. E você me escolheu porque eu era a opção mais chocante, a faxineira. Ele ficou em silêncio estudando-a e pela primeira vez ela viu uma sombra de vergonha no rosto dele. Ele sabia que ela estava certa. Dinheiro, Beatriz cuspiu, recuperando a compostura. É isso que ela quer. Ela está fazendo uma cena para conseguir dinheiro. Pois bem, você não vai conseguir um centavo, saia. Ricardo levantou a mão para silenciar sua mãe, sem tirar os olhos de Sofia. É isso? É dinheiro? Quanto? Ele realmente achava que tudo tinha um preço. Eu não quero seu dinheiro, ela disse com nojo. Todo mundo quer dinheiro. Ele insistiu, frustrado. Olha, eu peço desculpas. Pela forma como fiz, lá fora, foi impulsivo. Mas eu pago o triplo do seu salário. O triplo. Apenas fique, triplo do salário. Seria o suficiente para... Seria o suficiente. Mas o preço era sua dignidade. Eu fico, ela disse, e vi um lampejo de triunfo nos olhos dele, que morreu instantaneamente com o resto da frase dela. Mas não pelo seu dinheiro. E não por você. Ela olhou para Beatriz, que a observava com puro ódio. Eu fico porque eu tenho um trabalho. E eu o cumpro. Então ela se virou para Ricardo. Mas você vai me prometer uma coisa. Você nunca mais vai me usar. Você nunca mais vai falar comigo, a menos que seja sobre o meu trabalho. Você vai me deixar em paz. Eu não sou parte dos seus jogos familiares. Para você e para sua mãe, eu volto a ser invisível. Entendido? Ricardo a encarou por um longo momento. A curiosidade em seus olhos era palpável. Ele não estava acostumado a ser rejeitado, e muito menos a receber ordens. Ele estava completamente desarmado. Entendido. Ele finalmente disse, a voz baixa, ótimo. Sofia pegou sua bolsa, passou por ele e por Beatriz, que parecia prestes a explodir de raiva contida, e saiu do vestiário. Eu volto amanhã às 8 para limpar a bagunça da sua festa. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Os outros funcionários olhavam para Sofia com uma mistura de admiração e medo. Beatriz a ignorava com uma intensidade que era quase física. Se Sofia estivesse em um cômodo, Beatriz saía. Mas Ricardo era diferente. Ele manteve sua promessa. Ele não falou com ela, mas ele começou a observá-la. Ela o encontrava na biblioteca quando estava tirando o pó. Ele estaria sentado, um livro aberto no colo, mas seus olhos a seguiriam por cima da página enquanto ela se movia pela sala. Ela o encontrava na cozinha tarde da noite, quando estava terminando, e ele fingia estar pegando um copo de água, apenas parado ali, observando-a esfregar o balcão. Sua curiosidade era como uma coceira que ele não podia coçar. Ele estava obcecado não por ela, mas pela rejeição dela. Porque a faxineira, que deveria ser grata, tinha a audácia de dizer não. O ponto de virada aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Sofia estava na estufa de Beatriz, uma sala de vidro onde ela cultivava suas orquídeas premiadas. Era o trabalho mais estressante. As plantas valiam mais do que a casa onde ela morava. Ela estava limpando o vapor de um dos painéis de vidro quando Beatriz entrou, seus saltos estalando no piso de pedra. Cuidado com essa aí, Beatriz disse, sua voz fria como o vidro. Ela apontou com um dedo enluvado para uma orquídea branca e delicada. É uma Paphiopedilum, rara e insubstituível. Sim, senhora, Sofia murmurou, mantendo distância. Beatriz andou pela estufa, inspecionando. De repente ela parou e se inclinou sobre um vaso. Sofia, ela se virou. Senhora, venha aqui. Ela se aproximou, seu estômago afundando. Beatriz apontou para a base da orquídea. Havia uma única folha amarelada, minúscula, quase imperceptível. O que é isso? Ela perguntou, sua voz perigosamente suave. Eu não sei, senhora. Talvez um pouco de água a mais. Talvez. Você foi paga para cuidar, não para adivinhar. Sabe o que acontece com coisas que não cumprem seu propósito? Sofia não respondeu. Beatriz pegou uma pequena tesoura de jardinagem da bancada. Coisas inúteis são podadas, descartadas. Ela cortou a folha amarela com um snique violento. Então ela se virou para Sofia, seus olhos sem vida. Seu pai também era descuidado com os detalhes, não era? O sangue gelou nas veias de Sofia. Ela congelou com o pano na mão. O que...
O que disse? Ah, ele era. Beatriz continuou sorrindo levemente. Um sonhador. Tantos planos, tantas ideias. Mas ele não prestou atenção ao que realmente importava. Ela deu um passo na direção dela, seu perfume a sufocando. Você está seguindo os passos dele. Aqui de joelhos, cuidando das plantas de outra pessoa, rezando para não ser podada. Foi uma crueldade tão específica, tão direcionada, que roubou seu fôlego. O que nenhuma delas sabia era que Ricardo estava parado na porta da estufa, escondido pelas samambaias, ouvindo cada palavra. Ele viu o reflexo do rosto de Sofia no vidro. Viu seu rosto ficar pálido. Ele não disse nada. Apenas recuou lentamente e desapareceu. A menção ao pai dela foi a chave. Aquilo não era um insulto de classe. Era pessoal. Ricardo não a procurou no dia seguinte. Nem no outro. O silêncio dele era quase pior do que a observação. Ele estava fazendo alguma coisa. 3 dias depois da cena da estufa, ele a encontrou na biblioteca. Ela estava colocando os livros de volta na prateleira. Sofia, ela se virou. Ele parecia diferente, cansado. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele não dormisse. Ele não parecia mais um caçador. Parecia um homem assombrado. Senhor, eu sei, ele disse a voz baixa e rouca. Sabe o quê? Que eu não sei cuidar de orquídeas. Eu sei sobre o seu pai. O coração dela parou. O livro que ela estava segurando escorregou de seus dedos e caiu no tapete com um baque surdo. Eu não sei do que está falando, ela disse, a voz tremendo. Por favor, pare, ele implorou. E havia uma dor genuína em sua voz que a pegou desprevenida. Eu contratei um investigador particular. Eu precisava entender. Eu precisava saber por que você me olhava daquele jeito. Por que minha mãe te tratava daquele jeito. Ela se abaixou para pegar o livro, mais para esconder o rosto do que qualquer outra coisa. Seu pai, ele continuou, a voz cheia de vergonha. Augusto e minha mãe, eles foram noivos. Há 30 anos. Ela o encarou, chocada por ele saber o nome, por ele saber disso. A família dela não aprovou, ele disse, quase para si mesmo. Ele era de classe média. Eles a forçaram a terminar. Ela casou com meu pai. E seu pai... Ele seguiu em frente, casou-se, teve você. Você não sabe de nada, ela sussurrou. Eu sei, ele insistiu dando um passo à frente. Eu sei que quando seu pai precisou de um investidor, anos depois minha mãe viu uma chance. Ela o atraiu para um negócio fraudulento com um sócio. Ela o arruinou, propositalmente, por vingança, porque ele teve a audácia de ser feliz sem ela. Sofia se levantou. Seus olhos estavam secos. Eu sei que ela comprou a dívida falsa que ela mesma criou, Ricardo disse, seu rosto se contorcendo em desgosto. Ela o salvou da prisão, da ruína total, com uma condição. Ele olhou para ela esperando que ela confirmasse. 2 anos, ela sussurrou, a palavra saindo como veneno. 2 anos de serviço nesta casa. Não um emprego. Uma sentença. Ele fechou os olhos. Ela te forçou a vir para cá. Ela te forçou a trabalhar como faxineira. Ela fez isso para ter você sob os pés dela, como um troféu vivo, um lembrete diário de que ela venceu. Ficaram ali, no silêncio da biblioteca, a verdade feia e exposta entre nós. De repente, Ricardo olhou para cima, e uma nova onda de horror passou por seu rosto, como um homem juntando as peças de um pesadelo. A festa, ele engasgou. Ela não disse nada. A festa, ele repetiu, a voz quebrando. Ela te forçou a trabalhar naquela noite. O contrato dizia que você tinha que estar visível nos eventos sociais, não é? Como parte da humilhação. Sofia se lembrou do peso da bandeja, dos sorrisos de zombaria. O vidro, ele murmurou, seus olhos se arregalando. Camila. Ela derrubou a taça de propósito. Elas sabiam. Era um jogo. E ele parou virando-se para ela. Seu rosto era a imagem da autoaversão. Eu andei até você, ele disse, a voz cheia de nojo. Eu te vi de joelhos, no meio da bagunça, e eu a usei. Eu lhe disse para não me usar, ela respondeu friamente. Não. Ele gritou e o som era de pura agonia. Eu não entendi. Eu pensei que estava sendo rebelde. Eu pensei que estava dando um tapa na cara dela. Ele se aproximou dela, seus olhos implorando por... Ela não sabia o quê. Absolvição? Sofia, eu não estava me rebelando. Eu era a arma dela. Ela queria que eu fizesse aquilo. Ela me manipulou. Ela sabia que eu era impulsivo.
Ela colocou você no chão, humilhada, e ela me apontou para você, o prêmio que você nunca poderia ter. Ela me usou para dar o golpe final, para te quebrar, para provar que até mesmo o ato de ser escolhida por mim era só mais uma forma da vingança dela. Ele finalmente entendeu. Ele entendeu a profundidade da crueldade de sua mãe, que durava décadas, e ele entendeu que naquela noite ele não tinha sido o salvador dela. Ele tinha sido o carrasco dela. A confissão de Ricardo pairou na biblioteca como uma sentença. O horror no rosto dele era real. Sua autoaversão era uma coisa palpável, quase viva no meio da sala silenciosa. Ele finalmente entendia a teia de aranha em que nascera, e como sua mãe não era apenas a rainha da teia, mas a própria aranha, movida por uma mágoa de 30 anos, Sofia deveria sentir triunfo. Deveria sentir um prazer frio em vê-lo desmoronar. Mas tudo o que sentiu foi um cansaço profundo, que chegava até os ossos. Então agora você sabe, ela disse a voz monótona. Pegou o livro que havia derrubado e o colocou de volta na prateleira, suas mãos perfeitamente firmes. O choque já havia passado por ela há 2 anos. Sofia, Ele deu um passo na direção dela, a mão estendida, e depois a deixou cair. O que eu posso fazer? Ela se virou para ele, e pela primeira vez ela o deixou ver. Não a faxineira fria, não a rebelde orgulhosa. Ela o deixou ver a garota cujo pai se sentava em casa, olhando para a parede dia após dia, um homem brilhante quebrado pela humilhação. Fazer? Ela riu, um som seco e sem alegria. Não há nada a fazer, Ricardo. Você não pode desfazer isso. Você não pode devolver ao meu pai os últimos 2 anos. Você não pode apagar o que sua mãe, o que sua família fez. Ela pegou seu carrinho de limpeza. Agora, se me der licença, eu tenho que polir o escritório da sua mãe. Ela gosta que esteja impecável quando está lembrando do passado. A menção de sua mãe agiu sobre ele como um chicote. A culpa em seus olhos foi substituída por algo novo. Uma raiva fria, pura, que ela nunca tinha visto nele. Não era a frustração mimada de um garoto rico. Era a fúria de um homem que acabara de descobrir que toda a sua vida era uma mentira. Não, ele disse, sua voz tão baixa e perigosa que a fez parar. Não o quê? Você não vai polir mais nada. Ele passou por ela saindo da biblioteca com uma velocidade e propósito que a assustaram. Ele não estava indo para a varanda ou para o seu quarto. Ele estava indo direto para o escritório de Beatriz, no fim do corredor. Sofia não sabia por que o seguiu. Talvez fosse tolice. Talvez ela quisesse ver a explosão. Ficou no corredor escondida pela curva de uma armadura medieval. Ela podia ver a porta do escritório entreaberta. Ricardo não bateu. Ele empurrou a porta com tanta força que ela bateu contra a parede. Saia, ouviu-se a voz gelada de Beatriz. Estou ao telefone. Desligue, disse Ricardo. Houve uma pausa. O som suave de um telefone sendo colocado no gancho. Ricardo, que insolência é essa? Você está bêbado? Eu fui à estufa hoje, ele disse, sua voz ecoando no corredor. Você e Sofia tiveram uma conversa interessante sobre orquídeas e sobre paz. O silêncio do escritório foi pesado, mortal. Você está ouvindo fofocas de empregados agora? Beatriz zombou, mas havia um tom trêmulo em sua voz. Eu contratei um investigador, mãe. Outro silêncio, mais longo desta vez. Ah, ela disse. Então você sabe. E daí? O mundo dos negócios é sujo. O pai dela foi fraco. Ele mereceu. Ele foi fraco? Ou você só queria uma desculpa para destruir Augusto Mendes? O nome do pai de Sofia, dito em voz alta por ele, fez Beatriz engasgar. Você não sabe do que está falando. Eu sei de tudo. Ele gritou. Sei que você o amava. E sei que você o destruiu porque ele seguiu em frente e você não. Você o arruinou e depois pegou a filha dele como um troféu humano para polir sua prata. Como você ousa? Ela gritou. Eu fiz o que era preciso. Você a colocou de joelhos na minha festa, ele rosnou. Você a vestiu com um uniforme e me apontou para ela como um cachorro de ataque. Você me usou para quebrar o espírito dela. Era esse o plano da sua vingança o tempo todo, não era? A humilhação pública? Beatriz não respondeu. Aquele silêncio era a confissão dela. Eu era sua arma, ele sussurrou, e a dor na voz dele era tão profunda que Sofia quase recuou. Eu fiz você, ela sibilou. Tudo o que você tem eu lhe dei. Você está certa, ele disse. Eu sou.
E é por isso que eu não posso mais ser. O que isso significa? Ela perguntou, a voz subitamente cautelosa. Significa que o contrato de Sofia acabou. Isso não é decisão sua. A dívida é paga. Ricardo a interrompeu. Eu acessei meu fundo fiduciário esta tarde. O que meu avô me deixou. O que você não podia tocar. Eu paguei a dívida inteira. Cada centavo surro. Os advogados estão transferindo a escritura da casa do pai dela de volta para ele neste exato momento. Ela está livre. Sofia se agarrou à armadura para se manter em pé. Livre. A palavra soava estranha. Você o quê? A voz de Beatriz estava estrangulada. Você desperdiçou seu patrimônio. Por ela? Pela filha dele? Eu desperdicei. Ele riu, um som áspero. Não, mãe. Eu a usei pela primeira vez para algo que importa. Eu comprei de volta um pedaço da minha alma. Você é um tolo. Você me arruinou. Eu não arruinei você. Eu só tirei seu brinquedo favorito, ele disse. E tem mais. Eu estou saindo desta casa, deste negócio, desta teia. Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero seu nome. Eu não quero ser você. Ricardo! Ricardo, volte aqui. Você não pode me deixar. Mas ele estava saindo. Seus passos firmes foram ouvidos no chão de madeira. Sofia se afastou da armadura, seu coração batendo como um pássaro preso. Ele parou no corredor quando a viu. Seu rosto estava pálido, exausto, mas seus olhos estavam claros. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, eles estavam claros. Ele não disse nada. Ele apenas a olhou, um olhar longo e complicado que dizia: sinto muito e adeus. Então ele se virou e caminhou em direção à escadaria principal. Ele não correu, ele andou. E ele não olhou para trás. Sofia ficou parada por um minuto. Do escritório ouviu-se um som. O som de algo pesado, como um vaso de cristal, sendo atirado contra uma parede e se estilhaçando. Ela se virou e caminhou na direção oposta, para o porão. Foi ao seu armário de metal, pegou sua bolsa. Deixou o uniforme azul marinho amassado no chão. Ela não saiu pela porta dos fundos. Subiu as escadas, atravessou o grande salão de mármore, o mesmo salão onde ela se ajoelhou em meio a cacos de vidro. Caminhou até as enormes portas da frente de carvalho e as abriu. A noite estava fria e uma chuva fina começara a cair, limpando o ar da cidade. Ele estava lá, perto do portão principal, parado na calçada, sem guarda-chuva, o cabelo escuro já grudado na testa. Ele não tinha motorista. Ele não tinha carro. Ele estava apenas parado, sendo encharcado pela chuva, como se não soubesse para onde ir. Sofia caminhou lentamente pela entrada de cascalho, o som dos seus sapatos na pedra molhada. Ele a ouviu e olhou para cima. Ela parou a alguns metros dele. A chuva começou a encharcar seu cabelo. Você não precisava fazer isso, ela disse a voz baixa. Pagar a dívida. Ele balançou a cabeça, gotas de chuva voando de seu cabelo. Eu precisava. Não foi por você, Sofia, foi por mim, para poder me olhar no espelho. Ele deu um passo na direção dela. Eu sinto muito por tudo. Você estava certa sobre mim. Eu era aquele homem. Ela olhou para ele. Não o herdeiro, não o prêmio, não o filho de Beatriz, apenas Ricardo. Um homem de 20 e poucos anos, encharcado, que acabara de abrir mão de uma fortuna para fazer a coisa certa. Você era. Ela concordou suavemente. Ficaram em silêncio. Apenas o som da chuva na rua. Ele parecia um náufrago. Ele deu uma risada trêmula e sem humor. Eu nem sei para onde ir. Você vai descobrir. Ele olhou para ela, seus olhos vulneráveis, sem nenhuma das defesas arrogantes de antes. Ele parecia com medo de fazer a próxima pergunta, como se temesse a resposta mais do que temia sua mãe. Agora, ele perguntou, a voz tão baixa que quase foi perdida na chuva, você aceitaria namorar comigo? Sofia olhou para ele por um longo tempo. Ela viu a festa. Viu a mão dele estendida. Viu sua própria raiva. E então, ela viu o que estava na frente dela agora. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. O primeiro sorriso genuíno que ele já tinha visto nela. Talvez, ela disse. Mas primeiro você vai ter que me convidar para um café. E pagar com seu próprio dinheiro. O alívio no rosto dele foi tão profundo, tão imediato, que foi como se o sol nascesse no meio da noite. Ele soltou uma risada. Um som real e leve. Isso, ele disse, passando a mão pelo cabelo molhado. Isso eu posso fazer.
ele estendeu a mão. Desta vez, não era a mão de um príncipe para uma plebeia. Era apenas uma mão, ela a pegou. E juntos saíram para a chuva, deixando a mansão escura e silenciosa para trás.